Você que tem TDAH, você já se sentiu perdido, travado ou confuso, diante de um trabalho novo, diante de uma demanda nova, ou diante de alguma situação que você não tem domínio? E aí a sua reação foi culpar alguém que estava envolvido na situação, por exemplo, alguém que está te ensinando o trabalho, ou querer sumir daquele lugar? Olha, eu passei anos me sentindo dessa forma, porque eu era uma pessoa que eu não parava em emprego nenhum, era muito difícil para mim ter que me manter um emprego, então eu sempre tive que aprender novos trabalhos. E era uma situação assim muito desafiadora para mim. Quando eu entrava em um emprego novo, era assim um verdadeiro caos. Eu tinha muita dificuldade em aprender coisas novas e principalmente aquelas que tinham muitos processos, muitas informações. E assim, como eu sabia dessa minha dificuldade, eu anotava, né? Só que eu era lenta para anotar e ao mesmo tempo virava uma bagunça, que eu tentava fazer o mais rápido possível. E aí, quando eu ia procurar, eu precisava da anotação, eu ia procurar, eu também não encontrava. E eu fazia de tudo para disfarçar, para fazer que estava tudo bem, para fazer que eu estava entendendo tudo. E eu conseguia até ter êxito, às vezes. Na maioria das vezes. Mas eu me sentia exausta por dentro. Eu carregava um peso, de que eu tinha que sustentar uma imagem de uma pessoa que consegue atender a todas as demandas. Porque assim, eu tinha pavor que achassem que eu era burra, que eu era incompetente. Então, assim, por isso eu me esforçava muito. Só que dentro de mim, só eu sabia o que eu sentia. E por anos eu fiquei querendo entender, sabe, o que acontecia comigo? O que que era aquilo? Por que que eu era tão confusa, tão perdida? E aí, depois que eu tive o diagnóstico de TDAH, nossa, tudo começou a fazer sentido. Eu consegui finalmente entender da onde vinha tanta dificuldade, sabe? Porque eu me esforçava horrores. E por que que ainda era tão difícil? Então eu consegui entender que assim, essas dificuldades que eu sentia, elas não eram ali aquela dor de estar ali naquele momento e de estar com dificuldade em aprender tudo aquilo. Eu entendi que aquela situação me gerava gatilhos emocionais e que e o que vinha a palavra, as palavras que vinham ali na minha cabeça, as frases que vinham ali na minha cabeça, é que eu não era capaz, é que eu era burra, que eu não ia aprender aquilo. Então, eu ficava só envolvida ali com aquele medo. E assim, na verdade, o que que tinha acontecido, né? Eu tinha tido um aprendizado lá na infância por conta do meu histórico, né? Histórico de erros, as dificuldades que eu tinha na escola, dificuldades em socializar. E aí, nessas situações, quando eu estava, por exemplo, aprendendo algo novo, o meu corpo, ele queria dizer para mim: você está em perigo, você precisa sair daqui, você precisa se defender. Só que assim, né? Esse perigo, ele era só imaginário, era de um registro que eu tinha tido lá atrás. Então vem essa situação nova e eu fico achando que eu tenho que. Eu fico achando não, né? Eu vou saber lidar com essa situação só dessa forma, porque foi dessa forma que eu aprendi. Só que assim, o meu corpo, ele sentia que aquele perigo, ele era real. Então, assim, essa é uma dor invisível que o TDAH tem, porque a maioria das nossas dores, né, nós aprendemos sobre a nossa crença de identidade, de quem nós somos, nossa crença de capacidade, até onde a gente consegue fazer ou não tal tarefa, nós aprendemos lá na infância. Então, lá na infância a gente não tem recursos emocionais para lidar com as demandas da vida. Quem tem o TDAH, geralmente não sabe, então não entende como que o cérebro funciona. E a gente fica sem saber o que fazer com os sentimentos. Então vamos imaginar lá uma criança que ela tem
Ela começa a aprender matemática e ela não entende nada daquilo. Que senso de identidade você acha que ela vai começar a ter dela? Que senso de capacidade você acha que ela vai começar a ter sobre ela? E aí, como ela se sente uma pessoa incapaz, ela traz esse registro para a vida adulta e quando ela se depara com alguma nova demanda, começa a surgir esses sentimentos. Esse seria, vai, um trabalho novo, por exemplo, uma situação nova, seria o gatilho. Só que ela não tem recursos emocionais para lidar com aquilo. Então você consegue entender como que é uma dor assim muito invisível e que muita gente passa. Não precisa ser só TDAH, não. As pessoas que tiveram algum tipo de dificuldade, né, que não tiveram um acolhimento, não tiveram assim um entendimento do que elas sentiam, das crenças que ela tem sobre ela. Então você consegue ver como que essa dor invisível ela começa a governar a sua vida? E aí você acha que você está o tempo todo em perigo. Então você tem que estar sempre em alerta, você não pode relaxar. Você se sente dessa forma? E o pior, muitas vezes nem você percebe. Você acha que a vida é assim mesmo, porque você já condicionou tanto, você já automatizou tanto esse sistema em você, que você acha que isso é normal, que é assim mesmo. Você sente dificuldade em relaxar? Você acha que você tem que sempre estar em alerta? Escreve aqui nos comentários qual situação da sua vida te deixa mais pesado. E se você quiser ter uma vida com mais clareza, fazendo o que precisa ser feito, entendendo como que você funciona e o que é que funciona para você, vem participar do meu curso TDAH Consciente. Porque é só você entendendo como que o seu cérebro funciona, é só você entendendo o que faz sentido para você e não para o seu coleguinha. É só quando você entende o que faz sentido para você é que a vida começa a ficar mais leve, ter mais clareza. Então, eu ensino tudo isso lá no curso, sobre como você funciona e o que funciona para você.